Bom dia, Paula. Bom dia aos meus irmãos aí do Sorrindo para a Vida. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil e até fora do Brasil. São 9h21, hora de notícias aqui na TV Canção Nova. E entre os destaques da edição de hoje, a catequese do Papa Francisco. Na reflexão, o Santo Padre disse que é preciso anunciar Cristo, construindo pontes. Nada de agressão. Iremos ao vivo para Brasília saber quais são as notícias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também do Congresso. E ainda, hoje é dia do riso. Conversaremos aqui nos nossos estúdios com o fundador da ONG Presente de Alegria. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Hoje cedo, o Papa Francisco se encontrou com os fiéis na Praça de São Pedro. Ele continuou seu ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Falou que para anunciar a Cristo é preciso construir pontes. E olha, mesmo com o tempo chuvoso lá em Roma, os peregrinos não deixaram de participar desse momento de formação com o pontífice. Quem tem mais informações sobre essa catequese é a repórter Lízia Costa. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Manhã chuvosa aqui em Roma. Os peregrinos precisaram enfrentar um pouquinho dessa chuva para participar desse momento da catequese com o Papa Francisco, mas, é claro, permaneceram ali na Praça de São Pedro para ouvir o Santo Padre. Hoje ele falou desse diálogo, dessa capacidade também de enculturar o Evangelho, de levar o Evangelho a diversas culturas. Citou o exemplo de Paulo quando foi a Atenas, na Grécia, que se assustou a princípio com a quantidade de deuses, como se cultuavam tantos deuses ali, mas ao invés de fugir assustado com essa situação, ele permaneceu e foi movido a criar pontes de diálogo com essa cultura. Mostrou como Paulo foi capaz de ir ao encontro de famílias, de políticos, da sociedade, conhecer como eles, qual era a relação deles com estes deuses e depois disso conseguir, compreendendo assim, anunciar o Evangelho também naquela realidade. Mais uma vez, o Papa Francisco nos motivando e nos pedindo essa capacidade de empatia com as pessoas, com aqueles que creem de maneira diferente da gente ou não creem em Deus. E nesse local, nessa oportunidade, ver como sempre uma chance de anunciar o Evangelho, anunciar o querigma. No final, o Papa Francisco também falou que neste mês de novembro nós recordamos os mortos e pediu que nós, olhando para essa realidade, possamos sempre entender como a vida é passageira e colocar o nosso coração sempre nessa expectativa da ressurreição. Danusa. Obrigada, Lízia. E de Roma vamos para o Chile. Os chilenos entram na terceira semana de protestos e até agora nem governo nem oposição conseguem dar uma resposta à insatisfação da população. Aqui no Brasil, a comunidade chilena acompanha com apreensão os desdobramentos das manifestações. O Chile entrou em ebulição social no dia 18 de outubro. A faísca foi o aumento na tarifa do metrô. As manifestações ganharam força e o governo usou a força para contê-las. Instalou-se o estado de exceção e nada do povo recuar. Então, quem recuou foi o governo. Retirou o estado de emergência e o toque de recolher. O presidente Sebastián Piñera, de centro-direita, parece ter demorado para entender as demandas do povo. Quando ousou perceber, aumentou as aposentadorias em 20%. Demitiu ministros, colocando integrantes de movimentos em seu governo. Mesmo assim, a popularidade caiu aos 14%. A crise chilena é complexa, líquida. Até agora, não se tem articulação, lideranças e nem pautas específicas. A única certeza é que os chilenos estão insatisfeitos. Um dos problemas apresentados pelo Chile é exatamente essa desigualdade social. E o governo, ele deve governar, ou ele deveria governar, olhando para a população mais carente, olhando para a população pobre. Talvez a situação tivesse tomado um outro caminho se no momento de paralisação, ali, de conter as manifestações, o presidente tivesse tomado algumas precauções políticas e sociais. E não militarizado, ou seja, ter colocado o exército nas ruas. Isso, sem dúvida alguma, acabou piorando a situação, se agravou ainda mais. Em 20 dias de protestos no Chile, nem governo nem oposição conseguem dar uma resposta para a insatisfação da população. Aqui no Brasil, a comunidade chilena acompanha com apreensão
e, ao mesmo tempo, esperança, os desdobramentos da crise na terra natal. Pelas ondas do rádio, o chileno Miguel leva as principais notícias do seu país. Os familiares dele ainda moram lá. Segundo ele, o país mergulhou numa política de privatizações e liberdade econômica, o que aumentou a desigualdade social. Precisamos que esse crescimento econômico seja igual para todos, não que um grupo ganhe economicamente e a maior parte da população, 60%, vive com salários que são baixíssimos. Para ele, a ida do povo às ruas é por mudanças que melhorem a vida da maioria da população. Vamos agora com a previsão do tempo. Na região sul, o sol volta a predominar no Rio Grande do Sul. A chuva também diminui em Santa Catarina, mas ainda pode chover em alguns momentos. Já no Paraná, dia nublado com previsão de chuva a qualquer hora. A previsão é de um dia mais instável no sudeste. Há risco de chuva forte e volumosa no leste e nordeste de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Só não chove no centro-norte do Espírito Santo. Faz calor no centro-oeste do país. As pancadas de chuva acontecem de forma isolada, principalmente entre a tarde e a noite em Goiás, no Distrito Federal e no Mato Grosso. Na região norte, muitas nuvens com chuva a qualquer hora no norte do Amapá, no leste do Acre e em Roraima. Nas demais áreas, o sol predomina ao longo do dia e a chuva vem a partir da tarde, podendo ser forte com raios. O ar continua muito seco no Nordeste e os níveis de umidade seguem em declínio no decorrer do dia. O sol brilha forte por todos os estados e faz calor. O oeste do Maranhão e da Bahia pode ter chuva isolada no final do dia. E a seguir, as principais notícias sobre a igreja no Brasil. Você fica agora com imagens ao vivo da Vila Mariana aqui em São Paulo. A mínima é de 19, a máxima de 23 graus no dia de hoje. E hoje tivemos mudança no Episcopado do Brasil, a criação de uma prelazia e a elevação de uma diocese à arquidiocese. Quem traz os detalhes é o nosso jornalista, Padre Roger Araújo, ao vivo de Brasília. Bom dia, Padre! Querida Danusa, muito bom dia para você. É uma alegria imensa estarmos juntos no Canção Nova Notícias, essa edição da manhã, levando paz, alegria e, dentro do possível, boas notícias, né? A Igreja do Brasil cada vez mais cuidando e as boas notícias se voltam para a Igreja da Amazônia. Hoje, então, o Papa Francisco, né, vamos ver ali imagens, nomeou um novo bispo para a Arquidiocese de Santarém, no Pará. Essa Arquidiocese de Santarém do Pará recebe, então, o seu novo bispo, Dom Irineu Roman. Dom Irineu, que era até hoje bispo titular de Sertei e auxiliar de Belém do Pará. Então, está deixando Belém do Pará para agora poder assumir Santarém, porque Santarém é uma das cidades grandes ali da região do Pará e agora, então, recebe o seu novo arcebispo. E uma boa notícia também é que o Papa Francisco cria a prelazia do Alto Xingu Tucumã também no Pará, né? Então, um cuidado muito especial com a Igreja do Pará e nomeia, então, o padre Jesus Maria Lopes Maelon como o novo bispo. Esse novo bispo nomeado, então, para essa prelazia, era pároco da paróquia São Pedro, em bairro do Ceará, e vigário da região episcopal metropolitana de Nossa Senhora da Assunção. No dia de hoje, então, ele foi nomeado Padre Jesus Maria Lopes Maelon. Nossos parabéns, que o senhor possa assumir, então, a diocese aí, aliás, a diocese de Alto Xingu, que na verdade é uma prelazia, né? Uma igreja menor que depois pode se tornar diocese. E o Dia Mundial do Pobre, que foi instituído pelo Papa Francisco, vai ser celebrado na próxima semana e a Conferência Episcopal do Brasil preparou um documento para as igrejas do Brasil celebrar bem esse dia, a importância que tem o Dia Mundial do Pobre. Então, as Cáritas brasileiras, que é responsável pela organização do Dia Mundial do Pobre, promove na próxima semana, de 10 a 17 de novembro, várias iniciativas. Vale a pena entrar lá
no site caritas.com para conferir essas iniciativas tão importantes para que nossas comunidades possam celebrar o Dia Mundial do Pobre. Danúzia, agora uma outra coisa muito importante também é que dentro das diretrizes da nova evangelização foi preparado um texto muito bonito para a celebração da novena de Natal. Quem é que não gosta da novena de Natal? E desde menino celebrava. E esse texto que a CNBB preparou, está sendo enviada para todas as igrejas do Brasil, tem essa finalidade de ajudar a igreja do Brasil e cada uma dessas comunidades a conhecer melhor as diretrizes que foram aprovadas pela Assembleia Geral da CNBB. Danusa, um dia muito abençoado para você. Muito obrigada, Padre Roger, por sua participação. Bom, e nesta terça-feira, durante a cerimônia de comemoração dos 300 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei que viabiliza a privatização da Eletrobras. Na cerimônia foi assinada ainda a medida provisória que estabelece o fim do monopólio da Casa da Moeda para a fabricação de papel moeda, moeda metálica, cadernetas de passaportes e impressão de selos postais e selos fiscais federais. Além dessas medidas, outras propostas assinadas pelo governo foram o decreto que simplifica o plantio de cana-de-açúcar, decreto que consolida 77 convenções da Organização Internacional do Trabalho e um outro que dispõe sobre o Programa de Forças do Esporte, destinado ao atendimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Bom, e o Brasil é o 6º país que mais emite gases do efeito estufa no mundo. As emissões aumentaram 0,3% em 2018, após 2 anos de quedas sucessivas. O índice foi puxado pela mudança de solo, responsável por 44% das emissões do Brasil. Os dados são da 7ª edição do CEG, Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, divulgados na terça-feira pelo Observatório do Clima. No ranking de estados mais poluentes, Pará, Mato Grosso e Minas Gerais lideram impulsionados pelas emissões ligadas ao uso da terra. Se excluído esta área, São Paulo se torna o estado mais poluente do país, impulsionados principalmente pelo setor de energia, seguido por Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Boa parte das emissões de gases poluentes do país no ano passado estão ligadas ao desmatamento, degradação de solo, entre outros. No comparativo nacional, apesar do aumento do desmatamento na Amazônia, houve redução de mais de 10% na taxa de desmatamento no Cerrado. Já as atividades da agropecuária estão em segundo lugar no ranking de emissões do Brasil, responsável por 25% da produção dos gases poluentes, ligadas ao manejo de dejetos de animais, cultivo de arroz e queima de resíduos agrícolas. Idalina Miranda para o Canção Nova Notícias, primeira edição. Obrigada, Idalina. E agora, a seguir, hoje é o Dia do Riso. Vamos conhecer exemplos concretos que demonstram como este gesto pode transformar os ambientes e até auxiliar no tratamento de enfermidades. Hoje celebramos no Brasil o Dia do Riso. No seu dia a dia, você cultiva o hábito de sorrir? Será que o riso pode mudar a nossa vida? Bom, para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o Ricardo Cabral, fundador da ONG Presente da Alegria, não é? Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Danusa. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria tê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom, para começarmos, não é? Como surgiu essa ideia? Quais são os trabalhos desenvolvidos pela ONG de vocês? Bom, o Presente de Alegria ele começou em 2006, né, onde eu recebi um nariz de um palhaço numa festa e resolvi brincar com aquele nariz no trânsito enquanto eu voltava para casa do trabalho. E nisso, com as vivências que eu tive no trânsito, eu me lembrei de um filme da década de 90, Pat Adams, O Amor é Contagioso. E resolvi estudar sobre as técnicas que ele utiliza, né, e até hoje. E isso me fez descobrir uma outra perspectiva da vida, né, onde o amor ao próximo era uma coisa que
precisava ser praticado. E com isso eu comecei a visitar um orfanato. Isso, alguns amigos muito especiais começaram a se juntar, né? E nós resolvemos fincar o pé e fundar o Presente de Alegria. Enquanto você falava, tinha até algumas imagens aí, fotografias do trabalho de vocês. O trabalho cresceu, não é? Se espalhou pelo Brasil. Quantos voluntários tem atualmente? Sim, hoje somos mais de 1.600 voluntários, né? Sendo que cerca de 900 a 1.000 pessoas são ativas ainda, né? Então a gente perdeu um pouco mais de 30% das pessoas que já formamos. Só que o mais interessante é que essas pessoas são tocadas, de certa forma, a olhar para as outras pessoas, né? Então, hoje nós estamos em 15 cidades, em 5 estados, né, em 61 instituições. E qual que é o retorno que vocês têm desse trabalho? O retorno é maravilhoso, né? Todo mundo que faz um trabalho voluntário sabe o quanto é gratificante ver uma pessoa sorrir ou ver uma pessoa se desfazer de uma dor que ela se sinta, né? Que ela sinta. Então, a empatia e tudo que a gente leva, o amor que a gente leva, a gente recebe sempre em dobro, em triplo, né? É maravilhoso. Isso é engrandecedor. E também, para nós encerrarmos essa participação, qual é, na sua opinião, o poder que o sorriso tem nos dias de hoje? Como que as pessoas que nos acompanham até mesmo podem colocar isso em prática e qual é o poder que esse gesto possui? Isso é um poder imenso, né? O sorriso ele pode realmente transformar as pessoas, além de todas as classificações científicas que o riso, né? As coisas boas que o nosso organismo produz, ele tem toda a alegria atrelada, o amor, né? E faz com que as pessoas também se sintam melhor. Então, o riso, com certeza, não tem coisa melhor do que rir, né, Danusa? Obrigada, Ricardo, Muito obrigado. por sua participação. Obrigada. Então, vamos seguir aí esse exemplo e sermos encorajados por isso. Vamos sorrir, não é mesmo, nos nossos dias e deixar a nossa vida mais leve. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Nós terminamos a edição de hoje com um vídeo das intenções de oração do Papa Francisco para o mês de novembro. Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor. Hoy, muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación.